Adoro! Alexandre na área. Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E é lá do canal do Lesk, tá? Já vi um vídeo desse canal. É história completa de Team Fortress 2, explicado por um imbecil, tá? Estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem as reações. Ainda não joguei esse jogo, apesar de ter até baixado aqui na Steam, mas ainda não tive oportunidade / vontade de jogar de fato. Apesar de achar a história bem interessante, já ter visto o filme e tudo mais, mas agora eu estarei vendo esse vídeo aqui falado por esse camarada aqui, explicado por um imbecil, tá? Pra ver se eu entendo um pouco melhor sobre esse universo, tá? Deixa lá, se inscreve no canal de Xuxinim. Tem esse vídeo aqui, né, falando sobre Team Fortress 2 e tem um outro, né, que é o capítulo final, que eu ainda vou trazer pra vocês também. Não sei se é essa semana, mas estarei trazendo, tá? Então é isso, 3, 2, 1, play. Eu amo Team Fortress 2. E você também ama, que eu sei. A gameplay do jogo é sobre duas equipes que lutam entre si. Mas o confronto se iniciou há séculos. A história começa em 1822, na mansão de um magnata chamado Zephaniah Mann. Um homem egoísta que se preocupava apenas com o lucro das suas organizações. Numa noite, enquanto ele discutia negócios com seu braço direito Barnabas Hale, a empregada que fazia o trabalho de parto da sua esposa o interrompe para avisar que na verdade ela estava grávida de trigêmeos. E infelizmente não resistiu. Quanto aos trigêmeos, 2 deles nasceram saudáveis, mas desde então já pareciam se odiar. Já o terceiro filho nasceu sabendo falar, mas era pequeno e fraco. Zephaniah se assustou com as imperfeições do menino, sugerindo inclusive sufocá-lo, o que não foi necessário, já que na época o país era afetado pela grande praga das águias, e uma delas atacou a mansão levando o menino. Os 2 bebês que sobraram foram batizados de Bluetart Man e Redmond Man. Naturalmente, os irmãos Mann, que se odiavam, passaram a fazer parte dos negócios do pai quando cresceram, inclusive convencendo Zephaniah a comprar um grande campo de cascalho, afirmando que eles poderiam construir uma pedreira e expandir os negócios de armas da Manco. Mas quando finalmente chegaram no local, tudo que eles veem é um grande deserto inútil para os negócios. E para piorar, sua saúde foi gravemente afetada por doenças adquiridas nas viagens até o deserto, e anos depois ele acabaria morrendo. Zephaniah nunca perdoou seus filhos pelo erro que eles o induziram a cometer, e ele deixou isso bem claro no seu testamento, que garantia todos os serviços da Manco para o seu braço direito, Barnabas Hale. E para sua empregada, Elizabeth, ele deixou suas reservas de um cascalho milagroso que ele teria adquirido enquanto visitava a Austrália, e colocou nela a responsabilidade de esconder esse cascalho de um certo alguém. E o deserto que ele havia comprado anos atrás foi dividido igualmente entre os 2 filhos. Ele sabia do ódio que os irmãos tinham um pelo outro, e também sabia que esse testamento acarretaria numa briga eterna pelo controle total do deserto, independentemente do quão inútil ele fosse. Dito e feito, os 2 irmãos que sempre se odiaram agora tinha um motivo para entrar em guerra. E Bluetart contratou um time de mercenários para tomar as terras do seu irmão à força. Esse time era composto pelo Billy the Kid como Scout, Stonewall Jackson como Soldier, Abraham Lincoln como Pyro, Alfred Nobel, criador do prêmio Nobel, como Demoman, John Henry como Heavy, Nikola Tesla como engenheiro, sabe muito, o Sigmund Freud como médico, Davy Crockett como Sniper e o criminoso chinês Fu Manchu como Spy. Alguns desses personagens nem estavam vivos em 1850, mas ok. Pro azar de Bluetart, seu irmão Redmond teve a mesma ideia e também contratou um grupo de mercenários, apesar de que eu duvido que ele tinha um elenco tão pesado quanto esse. Com 2 equipes niveladas, a batalha continuou por 40 anos, sempre terminando em empate, até que em 1890, Bluetart finalmente percebeu que a guerra não ia acabar e os 2 morreriam de velhice. Então, se ele não podia vencer a guerra no campo de batalha, ele venceria fora dele, por morrer de velhice, mas depois do seu irmão. Para isso, ele contratou o engenheiro Radigan Conager, para que construísse uma máquina que estenderia sua vida muito além do normal. Conager, um homem de poucas palavras, aceitou a proposta. No entanto, ao chegar na sua oficina, ele se deparou com uma figura misteriosa. Ela sabia que seria incapaz de convencer Conager a não construir a máquina. Então, ao invés disso, ela convenceu a construir 2. Uma para Bluetart e uma para Redmond. Essa mulher era Elizabeth. E para que a máquina fosse possível, ela ofereceu alguns quilos do cascalho milagroso que Zephaniah deixou anos atrás. O austrálio. Um metal valiosíssimo que após contato prolongado causa alterações drásticas na saúde e faz com que sua arma custe uma fortuna no mercado da Steam. Esse metal foi descoberto na Austrália. Não me diga. E desde então, o país se tornou a maior potência mundial, com um avanço tecnológico superior e efeitos colaterais na saúde dos habitantes, como um aumento drástico da inteligência, força física e o crescimento de um belíssimo bigode, até nas mulheres. Conager aceitou a proposta, e com a inteligência que o Austrália lhe concedeu, fez não 2, mas 3 dispositivos.
dispositivos. Como resultado, os dois irmãos tiveram sua vida estendida indefinidamente e a guerra seguiu empatada. Não se sabe ao certo quantos times de mercenários os irmãos tiveram de contratar, mas em 1930, uma das equipes mais importantes entrou em cena para seguir a guerra. Em 1960, a Blutart contratou Dale Conager, o engenheiro jogável no Team Fortress 2 e sobrinho de Redgun Conager, para consertar a máquina que seu avô havia criado incorretamente, já que ele estendeu sua vida só por uns 70 aninhos e já estava dando defeito. E para que ele entendesse o design do seu avô, Blutart adquiriu as plantas que Redgun havia enterrado junto do seu cadáver. Apesar de contrariado pela índole do empregador, Dale aceitou o trabalho, conferindo os documentos para consertar a máquina e descobrindo um mapa de todos os esconderijos de Austrália espalhados pelo mundo. Passaram-se 8 anos. Os dois irmãos ainda estavam vivos, mas os mercenários anteriores, que lutavam há 38 anos, já estavam velhos e precisavam ser substituídos. E a equipe que sucedeu é dos mercenários jogáveis do Team Fortress 2. Jeremy, o Scout, nascido em Boston, filho caçula de uma família de 8 anos que nunca conheceu seu pai. Soldier, um extremo patriota americano que sonhava em lutar na Segunda Guerra Mundial, mas foi rejeitado por todas as divisões do exército. Sem se deixar abalar, ele comprou uma passagem para a Europa e quando finalmente achou a Polônia por conta própria, ele começou uma matança de nazistas que só terminou em 1949, quando ele descobriu que a guerra já tinha acabado anos atrás. O Pyro, um piromaníaco misterioso do qual não se sabe nem o gênero, só se sabe que sua visão do mundo é completamente distorcida. Sua crueldade e amor por fogo, na verdade, é uma terra mágica e colorida na sua pyrovisão. O escocês Tavish the Groot, o Demoman, vindo de uma família rígida e tradicional, mas amaldiçoada, já que nenhum The Groot jamais passou dos 30 sem perder a visão. Segundo a mãe de Tavish, seu pai tinha 26 empregos, e por isso ele foi incentivado a trabalhar desde a infância. Aos 7 anos de idade, numa noite de Halloween, Tavish bateu na porta do mago Merasmus, não para pedir doce, mas para pedir emprego. Merasmus o deixou responsável por limpar a biblioteca inteira por um níquel, com a única condição de que ele não olhasse pro Bombinomicon. Mas o livro tentou o menino, usando seu fascínio por explosivos, e no momento em que ele leu, seu olho esquerdo foi amaldiçoado. Merasmus interviu a tempo, mas quando Tavish acordou, seu olho havia sumido. Lendas dizem que até hoje, nas noites de Halloween, um olho amaldiçoado aparece para enfrentar os mercenários. Vindo da União Soviética, Mikhail, o Heavy, é um homem muito calmo e de poucas palavras, mas que na verdade é muito esperto e prefere guardar toda a sua energia pro combate. O engenheiro Dale Conager, sobrinho de Redgun Conager, que ajudou a aprimorar o dispositivo dos irmãos Mann, o Sr. Ludwig, um médico alemão que pouco se importa com o juramento de Hipócrates e a moralidade dos seus experimentos. O Sr. Mundy, um sniper australiano que leva o profissionalismo ao extremo, não se incomodando em passar horas esperando pela sua presa. E o misterioso espião francês, cuja única informação conhecida é a de que ele come a mãe do Scout. Esses 9 são supervisionados por Ellen, a administradora, uma descendente da Elizabeth. Ela lidera a empresa de tecnologia militar Team Fortress Industries, que tem entre suas divisões a Reliable Excavation Demolition, ou RED, e a Builders League United, ou Blue. Ou seja, a administradora é quem coordena os dois lados da guerra, sempre buscando manter o equilíbrio com a ajuda da sua assistente Miss Pauling. A Manco, outra divisão da Team Fortress Industries, é quem financia essa guerra, fornecendo armas e chapéus para os mercenários sob a liderança do sobrinho de Barnabas Hale, Sexton Hale, aventureiro australiano extremamente macho. Antes de se tornar CEO da Manco, Hale gostava de bater em animais selvagens com a sua amada Maggie, e foi nessa época que seu ex-mentor e agora arquirrival Charles Darling, não confundir com Charles Darwin, interrompeu uma de suas caçadas para roubar animais do seu habitat natural e colocá-los em cativeiro, onde as pessoas pagariam para vê-las. Uma ideia estúpida que obviamente nunca vai dar certo. A Valve costumava lançar uma animação ou quadrinhos frequentemente quando o jogo ainda recebia atualizações, e é dentro desses próximos 3 anos de história que acontece a maioria deles. A verdadeira história, digamos assim, continua depois desses eventos, e muitos deles são autocontidos, mas tem algum detalhe que vai ser importante mais tarde. Durante esses 3 anos, o Soldier se tornou colega de quarto do mago Merasmus, inclusive tomando acidentalmente algumas pílulas de me mate e eu volto mais forte e se tornando imortal. Um ano depois, Merasmus ficou 3 dias fora de casa para WizardCon, e quando voltou encontrou seu castelo infestado com todos os guaxinins da região porque o Soldier jogou o creme de leite da geladeira no quintal para enterrar um corpo dentro dela. Isso fez com que a vigilância sanitária tirasse o castelo do nome do Merasmus, que não podia matar o Soldier, então resolveu matar seu time inteiro. Durante essa época de união dos mercenários, o Soldier Blue e o Demoman Red se conheceram numa expo de armas de projéteis e se tornaram bons amigos desde então, mas a administradora não podia permitir que membros de times opostos fossem amigos, pois eles podiam descobrir que ela estava coordenando os dois lados. Por isso ela enviou a Miss Pauling para que oferecesse armas especiais para cada um e mentisse que o outro já tinha aceitado matá-lo por elas. Os dois se tornaram inimigos desde então, mas no fundo eles ainda se amam. Outra atitude da administradora foi contratar um diretor de cinema para investigar os mercenários se passando por um documentário. Foi assim que surgiram os trailers do Meet the Team. Desconfiados, os mercenários mataram um mensageiro da administradora para perguntar diretamente o porquê deles terem recebido coisas estranhas no correio logo após falarem sobre suas vidas pro diretor. Ela explica que esse é um lembrete do que eles têm a perder caso descumpram seus
dos contratos. Nos eventos de Expiration Date, o engenheiro e o médico descobriram que teleportar pão o fez desenvolver tumores. Logo, os mercenários que se teleportam frequentemente teriam só mais 3 dias de vida. Querendo tornar esses dias especiais, o Spy encarregou o Scout de coletar num balde o desejo de morte de cada um deles. Mas ao invés disso, ele só colocou desenhos que envolviam o Spy fedendo, morrendo e tendo relações sexuais com a Torre Eiffel. O único outro desejo foi do Soldier, que queria o balde. Horas mais tarde, o Scout revela que ele tinha um último desejo e pede a ajuda do Spy para ter um encontro com a Miss Pauling. Os dois passam seus últimos dias tendo aulas de sedução que terminam com um fracasso. Mas era só um truque para induzir o Scout a marcar o encontro do seu jeito. E seu jeito é apertar o botão de maleta roubada. Chegando na base às pressas, Pauling fica revoltada ao se deparar com um encontro surpresa no seu único dia de folga no ano. Enquanto isso, o Angie e o médico avisam o resto do time que eles não vão morrer. É só o pão que adquire tumores e até vida quando teleportado muitas vezes. Oxi. Eles vão ficar bem desde que ninguém teleporte pão. O Soldier tem teleportado pão pelos últimos 3 dias. Um pão gigante interrompe o encontro do Scout e os mercenários se juntam para enfrentar a criatura. Pauling reprograma uma bomba para explodir dentro da sala, mas quando ela é ativa, a porta é bloqueada. Sem ter para onde fugir, eles percebem que o interior do pão é oco e correm para dentro do bicho para fugir da explosão. Quando a fumaça baixa, o Soldier, que também estava dentro do pão, avisa para eles que eles não vão morrer. E a Miss Pauling agradece pelo encontro divertido que eles tiveram. Tem outras historinhas, mas elas não afetam a narrativa maior e nem introduzem nenhum personagem interessante. Então voltemos para a história principal. Após 3 anos de guerra com essa leva de mercenários, Bluetart e Redmond se encontram nas Badlands e admitem que o conflito não levou a lugar nenhum. Durante mais de um século, os dois se preocuparam apenas com a guerra e não deixaram descendentes, destinando a família Mann a morrer com os 2 irmãos. Eles então propõem uma trégua, para que trabalhando juntos possam inventar uma máquina para deixar um dos 2 grávidos e continuar a família Mann. Um plano perfeito e sem falhas. Bluetart agradece seu irmão por ter tomado a atitude de enviar a carta sugerindo esse encontro, pro espanto de Redmond, que também recebeu uma carta. Nesse momento, um homem com uma versão mais avançada da máquina de extensão de vida se apresenta como Greyman, o irmão que foi levado no seu nascimento. Ele foi criado pela águia como um de seus filhotes e quando cresceu o suficiente, ele a comeu e voltou para a civilização. Por 150 anos, ele observou seus irmãos lutarem por um terreno inútil, sendo que deveriam estar lutando pelo verdadeiro tesouro do seu pai, a Manco. Mesmo após cuspir fatos, seus irmãos ainda acreditavam que o cascalho era um bem ultra valioso e que valia a pena lutar. Cansado dessa ladainha, Greyman mata os 2 ali mesmo, marcando o fim da Guerra do Cascalho. Momentos depois da morte, o fantasma dos irmãos se materializa e começa a brigar de novo. Bluetart diz ter vencido a guerra, porque seu irmão foi saqueado primeiro. Mas Redmond afirma que ele ainda estava agonizando quando seu irmão morreu. Sabendo que brigar não vai levar a nada, os dois vão até o castelo do Merasmus, onde o Soldier avisa que ele não vive mais lá. Mas era pelos seus serviços de advogado que os irmãos procuravam. O Soldier conclui que os fantasmas estão num plano entre a vida e a morte, e que o verdadeiro vencedor seria aquele que primeiro enviasse seu irmão pro inferno. Quando voltou para a civilização, Greyman cresceu na vida e levantou o seu império. Agora com recursos em abundância, ele próprio desenvolveu um exército de robôs mercenários e atacou as instalações da Manco pelo país. Era o início da Guerra dos Robôs. O CEO da Manco, Sexton Hale... Porra, o cara foi capturado por uma águia e volta, depois de ter comido a própria águia, enfim, e consegue criar um império. Rapaz, essa águia era boa, e ela era professora também. Tava numa missão super secreta pra sair na porrada com o último Yeti vivo, que tinha sido capturado e aviadado pelos hippies. Hale já sabia da invasão dos robôs, mas não podia perder a oportunidade de matar um Yeti só por causa de uns robozinhos. Quando seu braço direito Bidwell é informado da invasão, ele joga seu disfarce fora e grava uma mensagem pros mercenários enquanto luta. Ele profere palavras inspiradoras como: os robôs são melhores que vocês e vocês provavelmente vão morrer, concluindo com a má notícia de que o emprego deles morreu junto dos irmãos Mann, e eles estão demitidos. Mas a boa notícia é que eles estão recontratados para lutar contra os robôs e defender a Manco. A guerra durou cerca de 1 ano. Não querendo cometer o mesmo erro que seus irmãos, em 1972, Greyman resolve tentar uma aproximação diferente. Sexton Hale estabeleceu na Manco a política de que qualquer um podia tomar a empresa para si, desde que o CEO da companhia o vencesse numa luta mano a mano. Hale venceria qualquer um com tranquilidade, mas Grey tinha uma carta na manga. Ele tornou sua filha Olivia a CEO da sua corporação, sabendo que Sexton Hale jamais bateria numa criança. Sem nenhuma outra opção, Hale é forçado a entregar seu posto para Olivia e deixar pela porta da frente a corporação que um dia foi sua. Ao saber do desastre, Miss Pauling corre desesperada para contar para a administradora que a Manco foi tomada e os mercenários demitidos, apenas para encontrar uma cadeira vazia e uma mensagem: Miss Pauling, se esconda. 6 meses se passaram. Além de ser demitido, o Soldier também perdeu seu castelo, passando a viver numa caixa de papelão e se tornando um guia turístico para casa de pessoas famosas. Várias idosas contrataram seus serviços, apenas para descobrir que ele considera como famosos os soldados que morreram pelos Estados Unidos. Ao sofrer uma ameaça de reembolso, ele leva as velhas para conhecer um famoso de verdade, correndo por horas.
Uma das velhas morreu no caminho, mas no fim das contas eles chegam na casa do cantor Tom Jones, do qual o Soldier imediatamente quebra o pescoço de graça. É revelado então que o companheiro de quarto do Tom Jones era o Mago Merasmus, e que o Soldier, como ex-companheiro de quarto dele, se acha no direito de matar o seu companheiro de quarto atual. Indignado, Merasmus chama a polícia, mas quem chega na sua casa é a Miss Pauling disfarçada de policial. Ela toma todas as medidas necessárias para que o Soldier não seja incriminado, e conta que tá juntando o time de novo. O Soldier afirma que ele quebrou os 2 braços do Scout acidentalmente enquanto ele ajudava com a mudança para a caixa de papelão, então ele deve estar no hospital. Mas antes de procurá-lo, a Miss Pauling dá uma passada na empresa Frontier Engineering, que tá vivendo a melhor época da sua história graças ao seu novo CEO, Pyro. Apesar do sucesso, ele vê um mundo triste, preto e branco, que volta a ter luz quando a Miss Pauling incendeia a porra do prédio vizinho para ele voltar pro time. Legal. Devido ao desemprego, o Demo caiu numa vida de sedentarismo e passa seus dias assistindo, conversando com a sua espada Highlander e resmungando sobre robôs pro desespero da sua mãe. Até que Pauling bate na porta para oferecer seu emprego de novo e contar que ela tá reunindo a equipe por uma ordem da administradora que voltou ativa. O motivo pelo qual Greyman queria o controle da Manco era para pôr as mãos nas suas reservas de Austrálio e recarregar sua máquina de extensão de vida. Mas para surpresa dele, os cofres estavam quase vazios. A única pessoa que pode ter sido responsável por isso é ela. Grey contrata uma equipe de mercenários para rastrear a administradora. Só que já tendo passado 6 meses, os rastros estão frios. Mas a caçada continua e os mercenários da Miss Pauling estão com os dias contados. Mas nesse momento eles planejam como vão recrutar os outros antigos membros. Viajar pra Sibéria atrás do Heavy, viajar pra Austrália atrás do Sniper, esperar o Scout aparecer por aí, encontrar o Spy e o Angie e convencer o médico a se demitir de um suposto novo emprego que ele conseguiu. O Pyro cortou a mão do Soldier. Enquanto um veterinário costurava a mão de volta no lugar, Pauling e Demo percebem que vão perder o voo pra Sibéria, porque eles encontraram o Spy e o Scout bem antes do esperado. Acontece que logo depois do fim da Guerra dos Robôs, o Spy estava preparando suas coisas pra sumir do mapa, quando o Scout, com os braços quebrados pelo Soldier, pediu para que ele levasse ao banco onde todas as suas economias estavam guardadas. Apesar de recusar de início, o Spy por algum motivo muda de ideia quando ouve o Scout dizer que sua mãe ia ficar muito mal quando soubesse que ele perdeu tudo. Já no banco é revelado que o Scout investiu todo o seu dinheiro em memorabilia do Tom Jones, e ia valer uma fortuna depois que ele morresse. É um visionário, não tem jeito. Mas a máscara de esqui do Spy dentro de um cofre atraiu atenção indesejada, e os dois foram gravados com essa atitude suspeita, presos e condenados ao enforcamento. No dia do julgamento, a Miss Pauling manda o Demo e o Soldier se infiltrarem no tribunal. Ela então segue as coordenadas para ter um encontro com a administradora. Ela informa a Pauling que existem 89 mil toneladas de Austrália no mundo, e que nos últimos 6 meses ela tem trabalhado para coletar absolutamente tudo. Mas existe um último estoque de metal e mais pessoas estão procurando. Ao entregar as coordenadas, ela aconselha esquecer o médico e o Angie e ignorar todos que estão caçando. Apenas pegue o metal e corra. Após esse encontro, Pauling passou na biblioteca de Too Fort para queimar os registros de nascimento da Ellen, prevendo corretamente que o Greyman os procuraria em breve. E o Pyro queimou todos os livros didáticos da cidade, fazendo com que as crianças ficassem sem aula pelos próximos 6 anos. No tribunal, o Soldier e o Demo se infiltraram como civis para atrasar o julgamento sem o conhecimento do Spy, que preparou uma mini faca na sua roupa de prisioneiro. Mas antes que ele pudesse usá-la, o Soldier ouve o Scout falando mal do seu último advogado, que era ele. Protesta e mata o seu advogado atual, levando o Demo e ele a serem presos também. Durante o enforcamento, no entanto, a Miss Pauling chega a tempo para informar o prefeito que ele não tem o poder para mandar executar alguém, e que a maioria das suas atitudes não estão ao seu alcance. Ao invés de ficar contrariado, o prefeito fica interessado sobre o assunto, já que ele sequer tinha ideia de que existia um livro de regras para prefeitos. Portanto, a partir de agora, ele vai aprender sobre o que um prefeito realmente pode fazer, como dar perdão aos criminosos, e toda a população concorda com essa atitude. Os mercenários ficam sem entender nada, até que a Pauling conta para eles que a guerra tem vazado produtos químicos na água e no solo da região ao longo dos anos, deixando todos os moradores imbecis. Em meio a flashbacks das aventuras do passado, Então, Maggie, ex-parceira de Saxton Hale, o liberta do super presídio onde ele foi mandado por invadir um dos zoológicos de Charles Darwin com o objetivo de pedir ideias pro seu nêmesis de como recuperar a Manco. Maggie comenta sobre como os dois juntos faziam tudo parecer fácil, que nenhum dos seus ex-maridos conseguiu acompanhar seu ritmo e que as coisas não eram as mesmas quando ela lutava sozinha. Ela podia ajudar, mas não seria da maneira que o Hale gostaria. Ela estava trabalhando pro Charles Darwin, e se quisesse ter uma chance, Saxton Hale precisaria trabalhar também. A obsessão de Darwin por zoológicos atingiu um novo nível. Agora ele captura as criaturas vivas e as deixa presas em sua sala, incluindo espécies cuja única maneira de não serem extintos é usando o Austrálio. Até então, Hale não sabia que todo o seu metal havia desaparecido, e muito menos que Ellen, a administradora, tem juntado seu estoque pessoal de Austrálio pelos últimos 150 anos. A próxima parada é na Sibéria. Na sua visita mensal em busca de suprimentos, o Heavy já tinha ignorado a carta de recrutamento.
acampamento. Quando chegaram, o Scout, o Soldier e o Pyro avançam em meio ao frio extremo buscando pelo Heavy, o que obviamente não dá certo. O frio e a fome fazem o Soldier começar a discutir com Christopher, a montanha comunista, que convence a ele que os animais, suas próprias mãos e até mesmo o Scout eram comida. Mas o Scout era mesmo, ele se esquentou usando uma roupa de hot dog encontrada num avião caído. Mas a felicidade dura pouco, porque no horizonte surgem 3 ursos com muita fome. E todo mundo sabe que só 2 coisas atraem ursos: mel e mulheres menstruadas. Isso só pode significar que o Pyro... O avião tava cheio de mel. O plano de comer tudo antes que os ursos chegassem não funcionou, e eles teriam que lutar. O Scout usando ossos como tacos de beisebol e o Soldier pelado e coberto de mel. E o Pyro encontrou um urso fofinho, que imediatamente falou pra ele tomar cuidado pra não começar um incêndio, já que fogo não é amigo de ninguém. Quando os 3 ursos estavam mortos, o Heavy os encontra pra lutar contra a mãe dos bebês que eles mataram. O Scout meio que morre antes de assistir a luta. Mais tarde, carne de urso é o jantar na casa do Heavy de novo. O Scout, que tava meio morto, sonhou que o Spy era seu pai e acordou com Zana, a irmã do Heavy, na cama dizendo que eles vão transar agora. O Scout aceita de início até lembrar que ele não pode trair a Miss Pauline, mesmo eles não tendo absolutamente nada. Mas a Zana é poucas. É a primeira vez que ela vê homens que não sejam seu irmão e ela vai dar pra algum deles. Se não vai ser o Scout, vai ser o Soldier mesmo. Durante o jantar, o Heavy deixa claro que ele não vai voltar pro time porque ela tava sedenta. sua família precisa dele. Eles sempre foram uma família de contra-revolucionários, mas graças ao Misha eles conseguiram escapar do Gulag e desde então eles têm medo que esses homens voltem. Mas o que ele não sabia é que esses homens já voltaram. Enquanto ele trabalhava como mercenário, sua casa foi invadida e suas irmãs deram conta do recado. Elas finalmente podem sair dessa cabana isolada na Sibéria e viver onde bem entenderem. O Heavy tá de volta ao time e sua família nunca mais vai precisar comer carne de urso. No escritório do Gray Man, ele conversa mais uma vez com seu mercenário misterioso, reclamando da falta de resultados. Ignorando completamente as reclamações, o mercenário revela que sua equipe já encontrou o time da Miss Pauline há 3 semanas, mas não atacaram porque não encontraram o paradeiro da administradora. Mas a Miss Pauline vai, e essa é a hora de atacar. Essa equipe são os mercenários do Team Fortress Classic. Isso é muito legal. Os personagens daquele mod de Half-Life que virou o Team Fortress original eram só soldados genéricos, mas os quadrinhos os trazem todos de volta com um design e uma personalidade muito melhor. Bom, traz todos de volta menos um. O médico do Team Fortress Classic não faz mais parte da equipe, mas eles encontraram um substituto. O médico do Team Fortress 2 está trabalhando e experimentando com a equipe do Team Fortress Classic, incluindo adicionar úteros de babuíno em todos eles. Quando perguntado pelo Heavy clássico se havia algum problema em caçar seu antigo time, o médico diz que uma chance de testar meus triunfos recentes contra meus experimentos antigos não será problema nenhum. Chegando na Austrália, o time se separou em 3 missões. O Scout e o Heavy foram procurar o depósito de Austrália do país e encontraram a passagem secreta pro depósito que estava vazio. O Scout então é laçado por ninguém menos do que Sexton Hale. Ao ser reconhecido, o Heavy explica que eles não estão atrás da Austrália, mas sim da pessoa que o levou. Hale e Meg agora se juntam à caçada. O Soldier e a Zana partiram para uma instalação de submarinos australianos e para isso bolaram um plano que consistia em ficar pelado, se cobrir de mel e matar todo mundo, mas sem ser racista. O Spy interrompe dizendo que eles são imbecis, o que leva o Soldier a pedir pra Zana ser racista. O Spy já tinha as chaves do local e surpreendentemente não matou ninguém. Ele só entrou e pediu. Os australianos, que um dia foram os homens mais fortes do mundo, agora estão enfraquecidos porque seu metal precioso desapareceu. Nos outbacks australianos, a Miss Pauline e o Demon rastrearam o paradeiro do Sniper até a casa dos seus pais. A casa estava abandonada e em péssimo estado, e o Sniper não estava lá. Ao acordar, Pauline passa 10 minutos cuspindo no Demo até que ele acorde. Em vão, já que o Sniper o bota pra dormir logo em seguida. Ele conta pra Pauline que 6 meses atrás seus pais faleceram, e vasculhando seus documentos ele descobriu que eles nem eram seus pais verdadeiros. Tudo deixa um rastro, mas o Sniper parece ter caído do céu. Ele não encontrou nenhuma informação sequer sobre seu passado, mas a Miss Pauline sabe, e ela vai contar. Até porque foi pra isso que ela veio aqui. O objetivo desde o início foi chamar o Sniper pra conhecer seus pais biológicos. Em algum lugar escondido, o engenheiro instala uma versão melhorada da máquina de extensão de vida conectada à própria administradora. Essas máquinas usam Austrálio para funcionar, e apesar de ser mais econômica que sua versão anterior, ela ainda gasta uma quantidade muito alta do metal. Mas ela não precisa de muito mais tempo, apenas o suficiente para saldar uma dívida antiga. Usando o submarino, os mercenários vão até a Nova Zelândia, que hoje em dia é uma cidade inundada dentro de uma doma de vidro. Eles são recebidos imediatamente pelo pai do Sniper, que anos atrás foi quem profetizou que a Terra seria coberta de magma e que a única solução era construir um domo de vidro embaixo d'água. Mas novas profecias diziam que o país
país precisava sair debaixo d'água e ir pro espaço, uma ideia que o conselho recusou por falta de fundos. Independente da decisão do governo, ele acreditava que essa era a ideia correta, e construiu um foguete para que ao menos uma pessoa pudesse ir pro espaço. Quando ouviu que só cabia um passageiro, a mãe do Sniper correu para tentar tomar esse lugar, o que acarretou numa briga de casal e ao Sniper bebê acionando o foguete acidentalmente e sendo enviado para a Austrália, para aqueles que ele consideraria como seus pais até as suas mortes. Esse foguete abriu um buraco no história do toda Superman. A população da Nova Zelândia se afogou, com exceção dos 2 que permaneceram no laboratório selado. Agora, anos depois, os mercenários chegam nesse laboratório para recuperar as grandes quantidades de Austrália que o pai do Sniper tinha à sua disposição, e que, sem saber do seu verdadeiro poder, usou para pintar os seus protótipos de foguete e todos explodiram. Nesse momento, o pai do Sniper pergunta pro filho como ele voltou do espaço, apenas para descobrir que ele nem sequer chegou lá, e que a Terra não tá coberta de magma como sua profecia dizia. E enquanto o pai pedia mais dinheiro emprestado, a mãe pegou o foguete e meteu o pé. O lançamento causou mais um buraco, dessa vez no laboratório, e os mercenários não podiam escapar porque o pai do Sniper roubou o submarino e também meteu o pé. Tudo parecia acabado, até que a porta começa a se abrir. O pai do Sniper voltou. Não era ele, eram os mercenários Team Fortress Classic, que capturaram o time da Pauling e mataram o Sniper. Enquanto é torturado pelo Pyro Classic, o Soldier sem querer vaza que a Miss Pauling é a única que sabe o paradeiro da administradora. Mas a tortura do Pyro Classic não é só pra tirar informações, é pelo prazer de ver o Soldier e depois a Zana morrendo lentamente. Enquanto a tortura acontecia, o Heavy Clássico começou a desconfiar que o Greyman tinha planos mais interessantes pro Austrália do que o dinheiro que eles pagavam. E quando o chefe se recusou a contar que planos eram esses, o Heavy o levou pro Pyro pra que ele também fosse torturado. Mas enquanto saía, mudou de ideia e simplesmente arrancou das suas costas a máquina que mantinha ele vivo. Sozinha na sala novamente, o Pyro seguiu com a sua sessão de tortura, até ser surpreendida pela Zana, que arrancou sua própria mão para se soltar e matar o Pyro Clássico com a granada. Enquanto saíam, um Greyman agonizante pediu para que em seus últimos momentos ele pudesse falar com a Miss Pauling, que estava capturada junto dos mercenários que a acompanharam. Pauling chora ao contemplar sobre suas decisões erradas que condenaram a sua equipe. O Spy comenta que em instantes ele vai abrir um dente falso cheio de cianeto para que ele morra e não possa ser interrogado, e gentilmente ofereceu dividir metade com a Miss Pauling. Ainda bem que o Heavy chegou a tempo para salvá-los, mas ele avisa que é impossível escapar e que eles vão ficar para trás para que a Miss Pauling chegue até a administradora. Ela aceita o plano, mas revela as coordenadas para que o Heavy as encontre caso sobreviva. Mas ao ouvir um toque se aproximando, o Heavy revela seu Spy clássico disfarçado, e ele conta as coordenadas pro seu chefe no telefone. Mas no momento em que pisa fora da sala, ele é surpreendido por um soco da mão decepada da Zana e o Soldier que quebra seu pescoço. Sem ter pra onde ir, o Soldier clássico pega a Miss Pauling de refém. Zana larga a arma no chão e mete um socão no nariz da Miss Pauling, que bate a cabeça na cara do Soldier clássico. O Spy termina o serviço com as suas algemas. Conforme ele havia pedido, o Greyman passa seus últimos momentos dizendo pra Miss Pauling que ele é um homem muito inteligente e que mesmo assim a administradora sempre teve um passo à frente. Ele poderia ter feito coisas desprezíveis com esse Austrália, mas independente do que ele fosse fazer, a administradora vai fazer ainda pior. Ela precisa ser parada. Pauling então entra num monólogo sobre como isso é impossível, já que ela conhece e confia na Ellen, sem perceber que o Greyman já morreu. No céu, o Sniper comenta pros seus pais não biológicos que quer continuar ali, mas seu pai comenta que ainda tem muita gente na Terra que precisa ser morta por um profissional. Nisso, ele acorda na mesa de cirurgia do médico que conseguiu revivê-lo. O Sniper fica furioso, pois a última imagem que ele viu foi o sorriso do médico junto da equipe que o matou. Mas ele entende a situação quando o médico explica que se juntou ao time clássico porque precisava de fundos para continuar seus experimentos e gastou 1,3 bilhões de dólares para trazer o Sniper de volta à vida, o que deixa o Heavy clássico furioso. O Sniper escapa enquanto o alarme soa para avisar que 3 membros do time clássico estão mortos. O Heavy dá um último aviso pro médico: ele tá na sua equipe e a partir de agora ele não sai mais desse laboratório. Do lado de fora, os mercenários procuram por uma saída quando recebem um aviso. O plano de Greyman era usar robôs para sugar o Austrália do sangue dos cidadãos da Austrália. E os mercenários não têm Austrália no sangue, mas os robôs não sabem disso. O ataque desacordou a Miss Pauling, que se viu em um deserto com uma única porta levando a uma sala onde a administradora comanda, mas só pode ver sua própria imagem. Será que isso é real? É a imaginação da Miss Pauling numa experiência de quase morte? Ou ela já morreu e tá na pós-vida? Nada mais importa. A missão falhou. O Austrália restante não existe mais. Mas afinal de contas, o que a Ellen queria? Pauling sempre confiou na sua administradora porque tinha certeza que quando seu plano fosse concluído, haveria um lugar pra ela. Mas o que ela quer? Sangue não é o suficiente. Ela precisa de mais.
Os robôs sugaram todo o sangue dos mercenários, mas o médico deu um jeito de coletar mais no campo de batalha e colocar de volta nos seus corpos. Enquanto assiste tudo isso incrédulo, o Heavy clássico é confrontado pelo seu engenheiro que tá preocupado em quem vai os pagar agora que o Greyman morreu. O Heavy rebate dizendo que eles têm em mãos um dispositivo que pode o deixar imortal. Pagamento é só um mero detalhe. Ele finaliza ordenando que soltem todos os robôs do exército do Greyman. O Scout e o Heavy voltaram da sua visita ao depósito de Austrália junto do Sexton Hale, depois dele passar 1 hora no avião conversando com a Maggie. Quando os mercenários estavam encurralados e desarmados, Hale finalmente caiu do céu com inúmeras caixas de armas e munição da Manco. O Sniper clássico tem o Heavy na mira, mas é interrompido pelo engenheiro clássico contando que o chefe quer vê-lo na sala de comunicações. Por que o chefe iria querer o Sniper fora de posição durante a batalha? O plano era atrair o Sniper clássico para emboscá-lo, mas o próprio Eng clássico implantou olhos mecânicos no seu Sniper para que ele pudesse ver qualquer espião se aproximando. Sem ter pra onde ir, o Spy pede por um último cigarro e o Sniper clássico educadamente concede. Snipers atiram, não falam. Se preparando pra batalha, o Scout e o Demo clássicos conversam sobre como não faz sentido querer viver pra sempre, sendo que as melhores memórias são as do que já aconteceu. Pra que lutar por dinheiro, se dinheiro nunca os fez feliz? Por que não abandonar essa batalha e fundar um orfanato pra ter um estoque infinito de crianças? Por que os dois estão cobertos de gasolina? Após curar o Demo no campo de batalha, o Heavy clássico confronta o médico para que ele conserte seu dispositivo de extensão de vida, mas que ensinasse o procedimento ao seu mercenário, já que ele certamente o mataria na mesa de cirurgia. Mas ele não ia morrer na sala de cirurgia, ele ia morrer aqui e agora. O Heavy clássico estava morto. Contratar um médico foi o maior erro do Heavy clássico e ele vai corrigir esse erro agora. Não tem como competir com a minigun, mas uma luta justa entre dois Heavies seria a maneira mais honrosa de morrer. Só que honra não é o forte dos mercenários clássicos. Ele tem uma arma e ele não vai usar para matar o Heavy. A morte do médico enfurece o Heavy, que tem a vantagem sobre o Heavy clássico mais velho. A diferença entre os dois é que ele não precisa viver para sempre, apenas o suficiente para poder vê-lo morrer. Infelizmente para ele, o dispositivo de vida eterna era menos complicado do que parece. E agora o Heavy clássico tá pronto pro round 2. Após matarem o Sniper clássico, o Sniper e o Spy procuram por uma saída enquanto o Spy tenta convencer seu parceiro de que ele nunca, jamais vai usar seu terno para cobrir seu corpo. É nesse momento que os dois encontram o Scout, extremamente cansado e mortalmente ferido. Percebendo que ele tá em seus últimos momentos de vida, o Spy se aproxima tentando contar algo que ele não consegue por conta própria. Para reunir forças e tornar esse momento mais feliz, ele se disfarça do ídolo Scout, Tom Jones. Ele conta que assim como o título da sua música Sex Bomb, 27 anos atrás ele jogou uma sex bomb na mãe do Scout e fugiu da explosão. Mas as consequências dessa explosão sempre estiveram presentes. Jeremy, o Scout, é muito mais forte do que ele imagina. E o Spy tem e sempre terá muito orgulho do seu filho. Putz. Um dos momentos mais tristes da história do Team Fortress 2 dura uns 15 segundos, porque ninguém morre e fica morto nessa porra. Quando chega no céu, o Scout se encontra com Deus, e os dois têm uma resenha da hora, até que Deus descobre que as mulheres da Terra não davam bola pro Scout. Segundo Deus, o Scout era um presente pras mulheres da Terra que a humanidade não apreciou, e por isso eles merecem uma praga, ou um dilúvio. Mas o Scout convence Deus a perdoá-los, eles são boas pessoas. Ele os perdoa e manda o Scout de volta pra mais uma chance do mundo apreciar o ser humano perfeito, até o dia 4 de dezembro de 1987. Dia que o Scout vai morrer, foda-se. A luta entre os Heavies, enquanto o clássico começa a levar vantagem devido ao Austrália, o Diabo conversava com o médico sobre o pacto que os dois haviam selado anos atrás. Mas o médico encontra uma brecha no contrato que diz que o Diabo só pode mandá-lo pro inferno caso tenha uma participação majoritária na apropriação da sua alma, da qual o Diabo possui 100%. Mas tem um porém. Durante seus tempos de mercenário, ele removeu cirurgicamente a alma dos outros 8 e adicionou em si mesmo, fazendo com que o Diabo na verdade só possuísse 1/9 da sua alma. Mas é claro que esse papinho não vai colar. Então o médico tem outra ideia. Ele pode vender as outras 8 almas pro Diabo em troca de mais uns 50 anos de vida e uma caneta. De volta à vida, o médico usa a caneta do Diabo para construir um detonador, que segundo ele estava ligado ao útero de babuíno implantado cirurgicamente no Heavy Classic. E no momento em que esse botão for pressionado, 4 fetos de babuíno irão se desenvolver instantaneamente dentro do seu abdômen.
Era mentira, foi tudo uma distração pro Harry tirar o dispositivo que mantém seu inimigo vivo. Mas o dispositivo existe mesmo, só que não era o que ele segurava, aquilo era só uma caneta mesmo. A administradora tinha muitas equipes de elite, e os mercenários clássicos mataram todas elas. Mas de alguma forma, a última equipe, o time de psicopatas e rejeitados, foi o time que os derrotou. Como isso pôde acontecer? A Miss Polly não sabe, talvez tenha sido sorte, talvez seja porque eles não têm alma, mas de qualquer forma, eles são Team Fortress, e você está morto. Dessa vez a Miss Polly conseguiu fazer o monólogo antes do inimigo morrer. Acordando pela última vez, a administradora é informada pelo engenheiro que ela teve desacordada por algumas horas, nas quais a Miss Polly informou que absolutamente todo o austrálio do mundo acabou. Enfurecida e sem acreditar no que está acontecendo, ela intrinca o vidro da instalação onde os dois se encontram, logo antes de pedir para que o engenheiro a escolte até seus aposentos. Com a nova versão da máquina de extensão de vida, a última dose de austrálio pode a manter viva por cerca de 6 meses, mas depois disso acabou para sempre. Durante todo esse tempo, tanto o engenheiro quanto seus ancestrais têm trabalhado para manter a administradora viva e coletar todo esse austrálio. E agora, pela primeira vez, ele resolve perguntar o porquê disso tudo. Ela concorda, ela vem adiando sua missão há anos e ainda anseia por austrálio e nunca vai se saciar. Então agora, na reta final, a administradora usa toda a sua última dose do metal, cortando sua vida de 6 meses para menos de 1 hora. Se esse é o fim, por que não resolver suas pendências com a melhor aparência possível? O último capítulo da história nunca foi lançado e o capítulo 6 saiu em janeiro de 2017. Infelizmente, Team Fortress 2 foi esquecido em todos os aspectos, e o lançamento do último capítulo dos quadrinhos é mais uma esperança da comunidade, assim como a atualização do Heavy. Só espero que eu não tenha que construir minha própria máquina de extensão da vida para um dia poder ver o final da história de Team Fortress 2. Interessante. Tô louco, meu. Corai. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo sobre Team Fortress 2, tá? Explicando pelo por imbecil. Cara, eu gostei aqui da história do jogo, tá? Como eu falei, cara, eu não tenho muito do que falar, eu ainda não joguei, a não ser o que eu posso falar é o que eu vi, tá ligado? E a história ela é bem envolvente, bem engraçada, e muita ação, e muita coisa sem noção, e enfim, o cara foi falar com Deus e Deus achou que ele era perfeito. Mano... Enfim, bom, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Esse não é o primeiro vídeo de Team Fortress 2 que eu assisto, como eu já falei pra vocês, eu já vi o filme também, apesar de não ter ligação necessariamente exatamente igual do que o jogo, mas, né, mas é do universo, né? Eu já vi um outro vídeo também, se eu não me engano, desse canal aqui, falando desse jogo, e agora esse segundo, e ainda vai ter um outro aqui que eu vou estar assistindo pra vocês, que é o capítulo final, tá? Parece que, pelo que eu entendi, lançaram, então, já que ele falou que não tinha, parece que tem, não sei, tô só especulando aqui, tá? Então, só aguardem que eu estarei trazendo pra vocês aí, essa semana ou na outra ainda, a outra parte, tá bom? Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!